Vamos orar para começar. Pai, te damos graças pela tua infinita bondade e misericórdia, nos dar a tua graça, ó Deus, para este momento, um início de semana, ó Deus, de domingo, de paz, de alegria, onde renovados pela tua graça, ó Deus, teu poder, podemos, ó Pai amado, nos reunir novamente em torno da tua palavra. Fica conosco, ó Deus, orienta-nos naquilo que necessitamos, o Senhor nos supra de entendimento, de fé, ó Deus, e o teu Espírito nos guia em toda a verdade. Nós te bendizemos por Cristo nosso Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos e queridas, oficialmente saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos na reta final do estudo do Novo Testamento e hoje nós vamos começar o estudo das 7 cartas chamadas gerais, ou, usando o termo da tradição cristã, as 7 cartas católicas ou universais. A palavra católica vem do grego e significa universal. Essas cartas são Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e Judas. E elas foram organizadas desta forma, né? Foram juntadas desta forma antes, sem nenhum critério específico, mas eram as últimas 7 que não pertenciam, conforme a tradição, a Paulo. Então, restaram essas para serem classificadas assim. As cartas, de fato, não são cartas gerais, todas elas, né? Não são cartas universais, genéricas, escritas para todo o povo de Deus. A gente vai ver, por exemplo, que vamos estudar Tiago e Judas hoje. Elas são destinadas a um grupo específico, tem uma carta pessoal enviada a Gaio. A gente vai ver isso na próxima aula, quando estudarmos Pedro e João. Mas, de qualquer forma, esse bloco de 7 cartas, repito, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e Judas, são chamadas de cartas universais ou cartas gerais ou cartas católicas. E hoje, especialmente, vamos trabalhar Tiago e Judas. Eu coloquei Tiago e Judas juntas, não porque elas têm qualquer afinidade, mas para que Judas, né, a carta de Judas, não fique sozinha, né, no estudo, porque não precisamos de uma aula inteira para expor essa pequena carta, né, que é uma carta bem curta assim. E para não tirarmos também a sequência, depois estudarmos as 2 de Pedro e as 3 de João, nesse propósito e planos que fizeram. Então, vamos começar com a carta de Tiago, dividir em 3 momentos também, só que dois momentos na carta de Tiago, falando sobre a sua estrutura geral, depois sobre os seus temas mais importantes, e depois, terceira parte, reservamos para a carta de Judas, tá bem? A gente vinha conversando antes de iniciar a gravação da aula, com o Ronaldo, que estava presente, que à medida que vamos avançando no estudo, outros vídeos, outras coisas, outras aulas que apresentamos vão ficando mais claras, vão ficando mais fácil de entender,
e vai dando um conjunto, uma visão de conjunto, né? Por isso é importante sempre que puderem retornarem às cartas, às aulas de Novo Testamento. Muito bem. A epístola a Tiago tem aí na tradição atribuído aqui o início da carta diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, verso 1. Deixa eu abrir o chat aqui. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. É muito importante notar que Tiago não é exatamente uma carta, uma epístola, no sentido que nós vimos nas Paulinas. Tem a introdução com destinatário, com saudação. Essa aqui especialmente tem no verso 1. Mas o corpo dela não tem doutrina. Aliás, o nome de Jesus aparece apenas 2 vezes nesses 5 capítulos. Aparece o capítulo 1 e no capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E no capítulo 1 se fala também que menciona-se, né, Jesus logo no início da saudação. Outro detalhe interessante é que esse Tiago, acredita-se, a tradição atribuiu ao Tiago de Jerusalém, Tiago que foi líder lá no livro de Atos do Apóstolo, o apóstolo Tiago, líder da comunidade de Jerusalém. Alguns dizem que esse Tiago, então, é irmão do Senhor Jesus. A epístola de Judas, que vamos estudar na terceira parte dessa aula, se apresenta Judas, irmão de Tiago, e também aqui se imagina que seja o Tiago, irmão de Jesus, né, um dos apóstolos, que se tornou apóstolo em Jerusalém. Seja como for, é muito importante notar que Tiago envia sua missiva, né, sua carta, ou epístola, para as 12 tribos da dispersão. Não sabemos exatamente aonde o Tiago está. Aparentemente está em Jerusalém, porque quem está fora de Jerusalém ou da Judéia está na dispersão, isso é, está longe da Terra Santa. E é interessante ele citar aqui as 12 tribos, que relembra, então, as 12 tribos de Israel, do Antigo Testamento. Lembra também a bênção de Jacó sobre os seus 12 filhos. E muitos veem nisso a correlação entre um judeu, provavelmente um judeu cristão, escrevendo, então, para os judeus que estão na dispersão. É muito importante que a gente diga logo de início que são judeus que estão recebendo, primeiramente, esta carta. Mas, como a gente tem visto, o costume recomendado por Paulo, inclusive, era que as igrejas trocassem esses escritos, que esses escritos circulassem, essas cartas circulassem nas igrejas. Então, mesmo inicialmente tendo sendo escrito para judeus, aparentemente judeus cristãos que estão na dispersão, essa carta vai ganhar depois o status de escrito sagrado e vai servir, então, para todos os cristãos. Esse é o primeiro detalhe. O
segundo detalhe bem importante sobre a estrutura da carta, logo no capítulo 1, verso 2, já começa, então, o corpo da carta, e a carta termina sem saudação, sem envio, sem bênção, apenas com mais uma exortação. Então, logo do capítulo 1 até o final, capítulo 1, verso 2 até o final, nós temos instruções, nós temos parênese. É sempre importante repetir, né, que parênese são os ensinamentos, as exortações para a vida ética, para a vida prática, para a vida diária. É isso que motivou Paulo e outros escritores do Novo Testamento a registrar as doutrinas, a discutir as doutrinas com vistas à solução, ao encaminhamento de uma prática, de uma ética. Aqui na Epístola de Tiago, nós não temos nenhuma discussão de doutrina, não temos nenhuma discussão a respeito da fé, a respeito da salvação, a respeito de qualquer outra ideia teológica, né, doutrinária. Mas a fé, a salvação, aparecem como impulsionadores de uma prática, de uma ética muito centrada nas boas obras. A gente está vivendo o mês da reforma. E esse mês da reforma nos remete sempre ao Lutero, que descobriu no estudo da Escritura que a fé é dom de Deus, lendo lá que o justo viverá por fé, o texto de Romanos, depois lendo Efésio, que a fé, nossa salvação depende da fé em Deus e não das nossas obras. Isso levou o Lutero a chamar a epístola de Tiago de epístola de palha. Essa figura do Lutero, ele diz que quer dizer o seguinte, que as outras cartas, especialmente as de Paulo, que tratam da fé, por exemplo, Romanos, Efésios, você pode jogar no fogo que elas se mantêm, né, como ouro, só vai se purificar. Enquanto que a carta ao Tiago é uma carta de palha, né? Se você jogar no fogo, ela incendeia facilmente e é destruída. E outro lado dessa figura é que essa carta tem um valor menor em relação às outras. As outras são cartas mais valorizadas, têm um valor teológico, isso para Lutero, né? Tem um valor teológico mais profundo. E essa carta de Tiago, que é de palha, tem um valor bem inferior. Isso é de se lamentar, porque nós encontramos na Epístola de Tiago uma poderosa mensagem de exortação à prática de boas obras. Muitos veem a polêmica de boas obras e fé nesta carta como se fosse dirigida ao apóstolo Paulo, questionando essa ideia de que a fé, a salvação vem só pela fé em Deus e as boas obras não têm papel nenhum. Isso é muito importante porque levou e ainda leva pessoas à inércia, a não fazer absolutamente nada, não praticar boas obras, são as obras da caridade, o jejum, a esmola, a oração e o socorro aos necessitados, etc., afirmando que isso não tem nenhum valor. Os
que são mais radicais na outra ponta, né? Por exemplo, os espiritualistas dizem que a nossa salvação é somente pelas obras. O livro de Tiago, abra aí sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, é essa discussão entre fé e obras. Capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta, está morta. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Querem ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir para outro caminho? Que assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fiz questão de ler todo o trecho, porque essa compreensão é muito importante. Como eu disse no início, rever, né, os outros vídeos e acrescentar essa aula aos outros nos esclarece. E a palavra central, fundamental desse trecho é justamente o verso 22, capítulo 2, verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Então, a polêmica que se criou, né, entre fé e obras não é uma polêmica que se justifique na Escritura, exceto para aqueles que acreditam que podem se salvar por méritos próprios, pelas suas próprias obras. Aí sim, essa ideia de que a fé, a salvação vem pela fé é importante. Mas o contrário também é verdadeiro. Aqueles que acreditam que só a fé é suficiente para a salvação também estão equivocados, né? Porque se temos que olhar a Escritura no seu todo, na sua mensagem, e devemos fazer isso, comparar textos e confrontar esses textos, a gente vai perceber ou uma polêmica, o Tiago está polemizando com Paulo, ou está tentando corrigir uma má compreensão de Paulo, uma má compreensão da doutrina da salvação. Eu, particularmente, adoto a posição de que as cartas são circunstanciais para problemas circunstanciais que atingem, de fato, muita gente naquela época e atinge hoje também, que é o problema da radicalização, só fé ou só obras, como se fossem coisas separadas. O que me parece que Tiago está fazendo é justamente corrigir esse equívoco, corrigir o equívoco de alguns que creem que a salvação vem só pela fé.
e as obras não têm valor nenhum. Quando estudamos as cartas pastorais, eu mostrei para vocês, e vocês podem conferir na aula das pastorais, especialmente em Tito, a ideia de boas obras, a ideia de fazer boas obras, de que fomos salvos para as boas obras. Isso aí eu disse que aparece 8 vezes, né? Em 3 capítulos bem curtos, é muito significativo. Nós fomos predestinados para as boas obras, fomos salvos para as boas obras e devemos praticar as boas obras, que é uma exigência da fé, da salvação. Então, não há contradição entre fé e obras. A contradição está em adotar ou somente a fé ou somente as obras. Isso é muito importante para compreender Tiago e a prática cristã nos dias de hoje. E dentro do contexto de Tiago, que eu quero mostrar agora, faz muito sentido ele insistir que a fé tem que ser operante, que a fé tem que ser algo prático. Por isso que só tem no corpo da carta, né, do início ao fim, exortações à prática, a prática da oração, a prática da justiça, a busca da sabedoria e assim por diante. Outro texto para compreender essa ideia é capítulo 1, verso 19, de 16 a 18, depois do 19 ao 27. Mas vamos ler apenas alguns trechos no capítulo 1, verso 16, 17 e 18, e depois alguma coisa dos outros versículos. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Essa palavra da verdade, então, foi o que nos trouxe o Evangelho, a Boa Nova, nos trouxe, então, aquela salvação, né? Ou a nossa salvação. Notem como a palavra da verdade é apresentada nos versículos seguintes. Todo homem, capítulo 19, né? Toda pessoa seja pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para irar-se. Aí, no verso 21, aparece a palavra, né? O termo palavra novamente, que foi a palavra, receber, acolher a palavra com mansidão, a palavra que vos foi implantada. Verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmo. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra, não é praticante. Aí vem o exemplo do espelho. No verso 25 se diz, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no seu realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes está enganando seu próprio coração. E a sua religião é vã. Então, a fé, as obras operantes, é uma obediência à palavra, palavra da verdade, que recebemos e que foi implantada em nós. E ouvir apenas essa palavra não basta. É preciso praticar. Parece uma repetição até um pouco enfadonha dizer isso, mas para o Tiago isso é fundamental. E ele usa, né, a palavra lei perfeita e lei da liberdade. Ele está escrevendo para judeus cristãos. Ele está, então, exortando que o cumprimento dessa lei é socorrer
as viúvas, os órfãos. Veja o verso 27, que é a religião pura, sem mácula, para com nosso Deus e Pai, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então veja, voltamos ao capítulo 2 das boas obras. Se alguém, verso 15, uma irmã ou irmão estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, é para estender a mão, para dar a essas pessoas o necessário. Não só dizer, eu vou orar por você, tá bom? Eu vou apresentar as suas necessidades diante de Deus. E despedir essas pessoas de mãos vazias é um problema teológico gravíssimo, né? É ser ouvinte da palavra e não praticante. Esse despedir a pessoa de mão vazia lembra o cântico de Maria, em Lucas, né? O Magnificat. Quando Deus dispersa e derruba dos seus tronos poderosos e os despedem de mãos vazias, né? Muito importante que se diga que a Epístola de Tiago tem uma proximidade muito íntima, tem uma proximidade muito íntima com os evangelhos, com os 3 primeiros evangelhos. Reportando a eles, por exemplo, a palavra seja o seu sim, sim, e o seu não, não, que é uma citação literal de Mateus capítulo 5, né? Onde Jesus fala sobre o juramento. Essa ideia, essa proximidade de adotar essas ideias é muito importante para a compreensão. Então, nós estamos diante de uma carta muito prática, uma exortação muito praticável, né, eticamente, biblicamente ou teologicamente, nos direcionando, então, para o socorro das necessidades. Uma outra questão importante que se trata, que aparece mais de uma vez, né, na epístola de Tiago, é o relacionamento entre o pobre e o rico, né? Entre aqueles que têm posses, que fazem negócios, e aqueles que estão desempregados, que têm os seus salários retidos, que são roubados, que são até processados, né? Muito interessante que Tiago repete esse tema por 3 vezes. Capítulo 2, verso 1, vamos ler até o 3. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do meu estrados do meu pé. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes, tornando perversos pensamentos? Então, esse texto contrapõe, né? Aqui fala de sinagoga, então a carta sendo enviada às 12 tribos da dispersão, e muitos judeus ainda frequentam a sinagoga. E a sinagoga é aqui também figurativo, no sentido de entrar na sua assembleia, né? A palavra sinagoga significa reunião, assembleia, né? E desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é chamado de Assembleia de Deus. Então, seja na sinagoga ou na igreja, fazer acepção de pessoas, né, ter a fé em Jesus, fazendo acepção de pessoas, é um problema que nós chamamos de pecado. Valorizar o rico e desprezar o pobre. No capítulo 1, verso 9,
a 11, esse tema aparece também. Capítulo 1, verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura dos seus aspectos. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É uma questão muito séria para Tiago, que os ricos, né, sejam empoderados aí de glória, né, pelos líderes da igreja, sejam arrogantes, sejam detratores, né, ou pessoas que distratam outras, e a gente fica sem compreender muito por que isso, mas se a gente continuar lendo o capítulo 12, a gente vai descobrir qual é o problema dos que têm posse dentro da comunidade. No capítulo 2, voltando ao capítulo 2, verso 5, diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezaste o pobre. Entretanto, vós menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, e não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Esse é o problema dessa gente de posse no contexto de Tiago. Eles oprimem os pobres e oprimem aqueles que estão glorificando ele, eles arrastam as pessoas para os tribunais. Paulo, né, já havia dito aos coríntios: por que vocês fazem isso? Né? Isso é coisa de gente que não crê. Né? E pior, blasfemam o bom nome sobre vós, que sobre vós foi invocado. O bom nome que foi invocado é na hora do batismo, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, invoca então sobre a pessoa o bom nome, e eles blasfemam esse nome. Então, o problema não é a riqueza enquanto tal, mas a atitude das pessoas de posse, de arrogância, de prevalência, de orgulho, de exercício do poder, de usar os tribunais e usar a sua posição social para oprimir as pessoas, para se achar, menosprezar, dizendo que outros são menos importantes, né? Eu queria mostrar mais um texto sobre essa disputa, né? Que aparece aqui, deixa eu ver, capítulo 2, no capítulo 4, deixa eu ver aqui, capítulo 5, na verdade, né? Capítulo 5, verso 1. É importante ler. Atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, que há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Agora veja como que esse tesouro foi acumulado, né? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando.
os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado os vossos corações em dia de matança, tendes condenado e matado os justos sem que eles os façam resistência. Então, nós temos aqui o complemento, né, da exortação daqueles que bajulam os ricos, do pobre e do rico, que cada um deve se colocar no seu lugar. Aqui temos a exortação clara, né, e direta aos ricos por causa da origem da sua riqueza. A origem da riqueza que está enferrujando, que está clamando, é a fraude no salário dos trabalhadores, o salário que foi retido, aqui diz retido com fraude, né? Aqui tem vários aspectos, um deles é pagar menos do que foi combinado, outro é o dar, por exemplo, isso acontece muito, minha família viveu isso, meus antepassados aqui em São Paulo, né? A pessoa dá a terra, dá a comida, dá um vale para ele comprar mantimento, alguma coisa na cidade que ele não tem, nós estamos falando de roça, né? E essa pessoa fica dependente, nunca recebe dinheiro, na verdade, só recebe essas coisas. E o patrão paga do jeito que quer, né? Então, isso é fraude também. E outros tipos de fraude no salário, né? No nosso caso aqui, negar os direitos sociais, não pagar as contribuições, etc, etc. Então, a origem da riqueza é o problema, o uso da riqueza é o problema, o que a riqueza faz com a pessoa que possui, ou que conquista, né, o que herda a riqueza, é o problema, né? Então, os ricos são exortados de duas formas aqui importantes. Nos lembra como Jesus exorta, né, também o ai, né? Ai de vós ricos, lá em Lucas, no Sermão da Planura, que em Mateus chama-se Sermão do Monte. As vossas riquezas estão corrompidas, né? Mateus capítulo 6, né? Ajuntai tesouro no lugar em que a traça e a ferrugem não corroem, mas também a palavra aqui, os clamores dos ceifeiros, no verso 4, penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos, é uma linguagem profética do Antigo Testamento, onde os profetas exortam as autoridades, os ricos, né, os que estão numa situação privilegiada, dizendo que eles estão vivendo regaladamente às custas do mais pobre, do operário, do trabalhador assalariado, que lentamente vai se tornando escravo por dívida, por fraude, etc, etc. Então é muito importante sempre observar o contexto, né, de todo a carta. Isso é em relação à oração, acontece a mesma coisa, Tiago apresenta a oração, depois no capítulo 5 ele fala da oração novamente, ele fala então da maledicência, né, de falar mal do irmão no capítulo 2, desculpa, no capítulo 1 ele diz que se alguém não refreia a sua língua, né, engana-se a si mesmo, fala sobre a língua, o capítulo 3 fala sobre a língua, né, o famoso texto sobre a língua, que é um pequeno órgão que contamina todo o corpo. Capítulo 4 ele volta a falar da língua, irmãos, não faleis mal dos outros. Então, Tiago vai entrelaçando os assuntos
E esse entrelaçamento tem a ver justamente com a prática da palavra. No capítulo 1, a gente leu no verso 19: seja pronto para ouvir a palavra de Deus, e seja tardio para falar e tardio para irar-se. Então, não entrar em bate-boca, né? Não falar mal do irmão, não elogiar o rico por suas vestes e desprezar o pobre, né? Colocar por estrados dos seus pés, não falar mal do irmão, não dominar a língua, né? Diz assim: quem domina a língua domina o corpo inteiro, no capítulo 3. Então, tudo tem a ver com a prática da palavra como resultado da fé. Não falar mal, não julgar, não fazer acepção de pessoas, orar, buscar, curar, né? No capítulo 5 aparece isso. Não fazer diferenciação entre fé e obras, tudo isso é a prática da palavra de Deus em Tiago. Acredito que essas dicas, né, que essas ideias preliminares, vamos dizer assim, seja aí de grande ajuda para você poder ler a epístola de Tiago de uma forma mais proveitosa, tá bom? Deixa eu falar um pouco rapidamente, nesses minutos que nos sobram, nos restam, né? Sobre a epístola de Judas. Abra aí, tem um capítulo só, está antes do Apocalipse, e tem uma estrutura de carta bem clara, né? Começa com o remetente, Judas, que se apresenta como irmão de Jesus, ou desculpa, de Tiago, que muitos dizem que é Jesus. Nós temos 3 Judas, né? Cita no Novo Testamento. Judas Iscariote, muito provavelmente, é certo que ele não escreveu essa carta. Temos Jesus, filho de Tiago, Judas, filho de Tiago, e Judas, irmão de Jesus, né? Aqui ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E os chamados, os destinatários são chamados, amados de Deus Pai. Misericórdia e amor, paz, os sejam multiplicados. A saudação, então temos isso aqui. Aí começa o projeto dele. Ele, como Lucas, né? Capítulo, eu vou citar só os versículos, né? Verso 3: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negaram o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. O propósito da carta, na verdade, ele queria, como Lucas, escrever, né, um evangelho, tanto é que nós temos um evangelho de Judas, né, um apócrifo, e neste caso aqui ele queria escrever sobre a comum salvação, né? Provavelmente uma carta, exortação, evangelho, alguma coisa assim, mas devido à necessidade, né, circunstancial, ao problema que se apresenta nessa comunidade, que é bem ampla, né, serve para muitas igrejas, ele resolve então exortar. E a questão é uma só aqui, são esses indivíduos, né, que estão dissimulando, que tornaram a graça de Deus em libertinagem. Verso 4 fala deles. Verso 8, ora, estes da mesma sorte. Verso 12, estes homens são como rochas. Verso 11, antes, ai deles, né?
porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movido pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Verso 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que em si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Aí ele vai dizer, ondas bravias, estrelas errantes. Quanto a estes, né, verso 14, verso 16, os tais são murmuradores, aduladores, interesseiros, arrogantes, até o verso 16, vai descrevendo essa gente. Olha que esse pessoal está entre a liderança, são pastores, são pessoas que estão nas comunidades. Essa festa da fraternidade, do verso 12, é a festa ágape, né? Eles estão ali se banqueteando sem nenhum recato, sem nenhuma educação, sem nenhum pudor, né? Nós não sabemos exatamente o que isso significa, mas sabemos que é uma conduta não recomendável. Também lembro a vocês de que essas pessoas qualificadas desse jeito são muito semelhantes àquelas que aparecem nas cartas pastorais, que tanto de Tito quanto de Timóteo, onde Paulo, né, o apóstolo, diz que essas pessoas devem ser caladas, porque são arrogantes, são pervertidas, andam desviando pessoas. Então, a caracterização dessas pessoas é muito semelhante. Veja que é um cristianismo nascente, né? É um cristianismo aí do primeiro século ainda. Provavelmente Judas está aí muito próximo do final das cartas de Paulo, vamos dizer assim, né? Pelo ano 70, 80. Então, é um cristianismo bem bebezinho, assim, né? E que se apresenta de uma forma já bastante tumultuada por pessoas que têm interesse, que não entenderam a mensagem do evangelho, né? E se deixam corromper, muito por causa do dinheiro, do poder, da posição. Pessoas que vêm de estado de escravidão, pessoas pobres, que vem a oportunidade de subir na vida, né? De elevar o seu status social e assim por diante. Então, é preciso corrigir essas pessoas. O verso 17, então, dá a virada da exortação. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões ímpias. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí, a parênese, a exortação, verso 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aí vem a doxologia final. Então, a exortação diante desse quadro, para enfrentar as pessoas, tem duas frentes. A primeira frente é encarar o problema, encarar essas pessoas e calá-las, né? Fazer com que elas cessem essa dissimulação entre os servos de Jesus e as servas de Jesus. Por outro lado, é socorrer aqueles que foram colocados em dúvidas, aqueles no coração do qual foi semeada dúvidas. Me lembro aqui de duas passagens importantes. A parábola da semente, né, que é jogada
cai entre os espinhos e as dúvidas, né, no coração, facilmente deixa com que o diabo arrebate. Quer dizer, a dúvida, em certos aspectos, ela é boa, né, a dúvida para conhecimento, mas a dúvida de certas coisas da fé pode levar a um afastamento, né, da fé que uma vez foi entregue a todos os santos. O segundo texto que eu lembro é a despedida de Paulo em Atos 20, quando ele chama os presbíteros em Éfeso e diz: olha, depois que eu partir, lobos sorrateiros, né, surgirão do meio de vós. Ali estavam os lobos, né? Só não havia sido revelado. E eles vêm vestidos em pele de cordeiro, como virou um ditado popular, né? Lobo em pele de cordeiro. E esses aqui são caracterizados como dissimulados. Então, são pastores que se apresentam como ovelhas, mas que são lobos, por causa dessa dissimulação. A dissimulação é uma interpretação, né? É um teatro, é fazer de conta que. Então, nós temos muito aí. Sempre lembrando que as redes sociais favorecem muito esse tipo de dissimulação, né? Por exemplo, tem uma brincadeira, né, que eu acho verdadeira: ninguém, né, é tão bonito quanto a foto do perfil, né? Ninguém é tão rico quanto aparenta ser e assim por diante, né? Então, essa liderança dissimulada e espalhada, né, no corpo da igreja, no corpo de Cristo, precisa ser enfrentada. E aqueles que são vítimas dessas pessoas precisam ser acolhidas, né? Muitas vezes a gente recebe pessoas frustradas com essas igrejas que só pedem dinheiro, que oferecem milagres, que oferecem uma salvação muito fácil, né? A teologia da prosperidade tem gerado um contingente enorme de pessoas que se decepcionam, se frustram. E nossas igrejas que procuram se manter fiel ao evangelho, e em geral conseguem, né, mantendo fiel, recebem essas pessoas. Então a exortação é: compadecei-vos desses que estão em dúvida, acolher, né? Não dizer, bem feito, né? A pessoa acreditou nisso, bem feito, né? Perdeu o apartamento, perdeu isso. Isso não é uma atitude cristã, né? Nem nos evangelhos, nem nas cartas, em lugar algum. Isso é uma atitude louvável que deva ser incentivada. Pelo contrário, deve se compadecer, trazer essas pessoas para junto, discipulá-las no verdadeiro caminho do Evangelho, certo? Essa é, então, as duas cartas, nossa tarefa de hoje. E ainda temos uns minutinhos para perguntas. Se eu não conseguir acompanhar o chat, se tiver alguma, por favor, levantem a mão, eu estou disponível para ajudar, tá bom? Ok, se não temos perguntas, vamos encerrando então nossa aula. Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Espero que Deus conceda uma semana de graça, feriado de paz, de descanso, uma vida aí pautada nesses ensinamentos preciosos de Tiago e de Judas. Amém. Nosso reverendo, muito obrigado. Hoje, um agradecimento especial ao pastor Cristofani, porque o senhor também é nosso professor, né, nosso tutor virtual, mas o dia dos docentes, dos professores, que é nessa semana, se estende para todos nós que Obrigado. somos ou não professores, mas que primeiramente somos pais, né, porque somos os primeiros professores dos nossos filhos. Então, a todos vocês, parabéns pelo Dia dos Pais, pelo Dia dos Professores,
e que possamos sempre sermos inspirados por Deus para continuar essa missão de sermos instrutores na fé de nossos filhos. Pastor, mais uma vez, um Amém, abraço muito especial, obrigado. viu? Fico Um muito abraço a agradecido pela todos. lembrança, viu? Nada, meu pastor. Um abraço a todos, pessoal. Semana de Deus paz. abençoe a todos aí.